Abund Shmaya, Shalom Adonai. Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um encontro aqui no História com Zelota. Agora com dia e horário novo, sábado às 10 horas da manhã. E aí você que está chegando agora aqui pela primeira vez, porque por acaso me descobriu lá no Instagram, que é o @ozelota, me sigam lá, hein? E também tem o meu Facebook aí, História com Zelota, onde eu posto os links dos vídeos. Aproveitam, dá um tapote nesse like, se inscreve aí no canal, ativa a sineta, dá um tapote nessa sineta, derruba essa danada. E você também que já me conhece, não se esqueçam, hein, de estar aí dando esse like para ajudar o canal e compartilhando com a galera, hein, que ajuda bastante também. Esse vídeo aqui está em alta. Os últimos estão uma distância muito grande dos vídeos anteriores em termos de visualização. Vocês não sabem o quanto é trabalhoso eu estar fazendo isso aqui. Por mais que pareça um vídeo básico, simples e sem produção, dá muito trabalho preparar todo esse texto para vocês e estar explicando e fazer edição e tudo mais. Quebrando a cabeça aqui para fazer algumas coisas. Bom galera, é o seguinte, para você que chegou agora, eu já alerto logo, os vídeos são muito longos em comparação aos outros canais. A minha didática aqui é totalmente diferente. Enquanto os outros canais de história preparam você para fazer apenas uma prova, ou seja, o Enem e outros vestibulares, eu ensino aqui história, para você aprender, para quem gosta de história. Esse aqui é para quem gosta de história, serve para quem fazer Enem? Serve. Mas não vai ser direto ao assunto, não vai ser exatamente o que você precisa saber. Você vai aprender muitas coisas. Então, vamos adiante, eu vou falar sobre Domiciano, nosso imperador de hoje. Nós temos muita gente para falar, hein? Bom, é o seguinte, pessoal. Para falar de Domiciano, eu tenho que voltar um pouquinho atrás para falar do início da vida dele. Não propriamente o início, mas pelo menos uma parte que eu não falei nos vídeos anteriores. No vídeo anterior, no caso, em que eu falei sobre o início da dinastia Flaviana, que começou com Vespasiano, lá daquela época ainda de Nero, o ano dos 4 imperadores e tudo aquilo ali, mas que vocês já vejam aí nos vídeos anteriores, que vocês vão ver todos os detalhes. Eu não vou explicar aqui de novo para não pegar tempo desse vídeo. Mas então, o Vespasiano, ele tentou de qualquer maneira casar o filho dele, o Domiciano, que era o filho mais novo. O filho dele mais velho, o Tito, ele era casado e havia se separado da esposa na época ainda do Império de Nero. E desse casamento ele teve uma filha, se chamava Júlia Flávia. Só que a menina tinha apenas 14 anos. Obviamente, como vocês sabem, em Roma, mulheres não poderiam assumir nenhum cargo político. Então, ele tentou casar, no caso Vespasiano, tentou casar a filha de Tito com Domiciano, o tio da garota. Mas é claro, ele não se interessou pela garota. Ele estava apaixonado por uma outra mulher, que era Domícia Longínia. Na verdade, uma mulher mesmo, né? Ela era uma menina. Domícia Longínia, que era uma mulher casada com um senador chamado Lúcio Aelius. E aí sempre tem esses problemas, já estão acostumados aqui com as minhas aulas, e sempre tem uma pessoa que quer casar com outra que já é casada. Aí a pessoa é obrigada a separar, né? Porque o outro homem quer casar com a mulher do cara. Então, enfim, isso é uma coisa que era comum. Então, uma coisa que era muito comum em Roma, que era o incesto, era normal, assassinato era normal, os romanos aquilo era, tudo era normal, né? Essa questão das tradições, essa questão do incesto, isso aí só vai surgir com a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, como eram os egípcios, casamento entre irmãos, os sobrinhos, isso era muito comum para manter a linhagem da família no governo, para impedir que o sangue se misturasse, viesse gente de fora e tomasse aquilo que foi construído durante anos, décadas, enfim, séculos e etc. E os romanos faziam a mesma coisa. Mas voltando a essa questão da Domícia Longínia, que era a mulher casada, ela tinha uma origem que fazia com que ela se tornasse muito importante.
ela era tataraneta, desculpem, de Augusto. Ela era filha de Júlia Lépida, que era tataraneta de Augusto. E aí, ele se casou com ela, conseguiu se casar com ela, o Domiciano, e teve um filho, um único filho, que o seu nome sumiu na história, não houve registro. Mas eu vou explicar por quê lá no final da aula. Bom, lembrando a vocês que, mais uma vez, a aula é grande, então se você está sem tempo para assistir esse vídeo todo, você coloca aí, tem uma opção aí no YouTube de assistir mais tarde, aí você pode voltar e assistir de onde parou. Você entrar novamente no YouTube, tem lá continuar assistindo, e você clica lá e assiste o resto do vídeo, beleza? Então vamos lá, na sequência aqui. Então, essa moça, Domícia Longínea, ela era uma das últimas descendentes de Augusto, né, da dinastia Júlio-Claudiana, e foi a que iniciou o principado, o início do império em Roma. Então, também tratando de Tito, como eu já falei, ele só tinha uma filha e ele era divorciado, né? Então ele não tinha filhos. Quando ele se separou e ele estava lá em Jerusalém, naquela batalha contra os zelotas na guerra romana judaica, ele se apaixonou por uma mulher chamada Berenice. E Berenice era uma rainha da Judéia. E claro, a Judéia era parte de Roma, era província romana. Só que tem um detalhe muito interessante a respeito dessa mulher. Ela era filha de nada mais nada menos do que Herodes Agripa, aquele conhecido como a raposa, como Jesus se referia a ele, filho de Herodes o Grande, que era o rei da Judéia nos tempos de Jesus, que era o rei regente, né? Já que o verdadeiro rei deveria ser descendente de Davi. E aí, com esse relacionamento, eles viraram amantes. E aí depois ele resolveu trazer Berenice para Roma, após a batalha ter sido encerrada, né, no ano de 70, quando os romanos saíram vitoriosos e reconquistaram a Judéia. Quando ele traz a mulher para cá, para Roma, para cá não mora em Roma. Quando ele traz a Berenice para Roma, claro que aos olhos do povo aquilo era uma coisa ultrajante de um romano, filho do imperador, se relacionar com uma mulher da Judéia, uma judia. Não tinha origem romana, não tinha nobreza no sangue, então politicamente era um relacionamento muito inviável para Tito, já que se ele tivesse filhos com a Berenice, esses filhos não teriam direito a serem sucessores do imperador, então eles não teriam nenhum tipo de direito na linhagem sucessorial. E com isso ele foi obrigado a se separar dela e mandou Berenice de volta para Jerusalém. E aí existia uma relação muito distante entre Tito e Domiciano. Os dois tinham uma diferença de idade muito grande. O Tito era bem mais velho do que o Domiciano. Enquanto Domiciano ainda era uma criança, Tito já estava servindo o exército. Então os dois nunca foram próximos. E aí, como vocês já sabem que eu falei na aula anterior, o Tito, ele sucedeu o pai dele, Vespasiano. Teve um excelente governo, mas ficou apenas 2 anos no cargo. Acabou falecendo de uma febre terrível, onde existe uma teoria de que ele pode ter sido envenenado pelo próprio irmão Domiciano. E o que fortalece essa teoria é um fato muito interessante. No mesmo momento em que Tito morreu, Domiciano não perdeu tempo. Quando soube da notícia, correu para o quartel pretoriano para se colocar como sucessor de Tito, já que Tito não tinha herdeiros e não tinha nomeado ninguém como sucessor. Como eu já mencionei, a sua relação não era boa com seu irmão Domiciano,
ele não colocou Domiciano como sucessor dele. E Domiciano se autocolocou, se autoproclamou como sucessor do seu irmão Tito. No dia seguinte, o Senado proclamou Domiciano como imperador. E agora é que a gente vai entrar aí nessa questão do império de Domiciano. Ele era um imperador que se diferenciou bastante dos outros imperadores em alguns pontos. Primeiro, que ele tinha um interesse muito grande pelas finanças, detalhes administrativos, da administração pública de Roma, e participava também de várias audiências jurídicas. Sempre ele estava lá no meio, assistindo, e sempre que alguém fazia uma apelação, muitas vezes ele lá se intrometia no julgamento e aceitava a apelação do réu. Ele gostava de se intrometer em tudo. É só o começo aqui. Uma das coisas que Tito fez de positivas, Tito não, o Domiciano fez, foi aprimorar as cobranças dos impostos. Isso fez com que as receitas de Roma aumentassem. Ele também valorizou o denário, a moeda que era utilizada por todo o Império Romano, por todas as províncias, adicionando 11% a mais de prata na moeda, fazendo a moeda ficar mais valorizada em todo o Império. Ele vai criar um primeiro orçamento público, fazendo com que pela primeira vez o Império Romano tivesse como prever seus gastos e suas receitas futuras. Isso foi uma coisa inédita no Império Romano. Ele fez muitas obras, como por exemplo ele reconstruiu os monumentos que foram incendiados durante o Império de Nero, o imperador incendiário. Tem um vídeo, vou botar o card aqui porque ninguém está assistindo esse vídeo, bicho. Eu estou impressionado com isso. Só porque você viu o filme, viu o documentário, você que eu estou falando alguma coisa que não tenha. Pode ser que tenha, você pode se surpreender com alguma informação que o Zelota está contando aqui. E aí também teve um outro incêndio que eu já mencionei aqui, que foi no governo do irmão dele, de Tito, no ano de 80. Então ele teve que reconstruir muitas coisas, muitos monumentos foram refeitos. Em torno de 50 prédios foram reconstruídos. Ele construiu um palácio chamado Palácio Domiciano, em homenagem a ele mesmo, claro, ele era bem egocêntrico, né? E também criou um estádio, o Estádio Domiciano, onde seriam realizados jogos agonais. Ele se autoproclamou como censor perpétuo. Aí foi que a coisa ficou complicada. Ele se achava no direito de se meter na vida de todo mundo, porque ele agora era o homem das boas maneiras, das tradições, e tudo que estava de errado na sociedade, ele ia lá e questionava e mandava mudar. Tem que ser assim, e assim será, porque eu sou o imperador. Assim era o nosso imperador Domiciano. Com relação à questão de religião, eu vou falar um pouco mais na frente. A parte militar, né, que é um dos pontos mais importantes aqui de todo imperador. Todo imperador tem que ser um bom militar, né? Nem todos eram militares, como eu já falei. Alguns eram, outros foram por linha sucessorial, aí, por sucessão familiar. Então, uma das coisas que ele fez foi fortalecer as fronteiras da Germânia. Ele mandou construir alguns postos, algumas coisas para ficarem lá fortalecendo as fronteiras. Só que isso é uma atitude que vai ser negativa para ele um pouco mais à frente, porque depois vamos ter a campanha contra os catos, que eram tribos que tinham na Gália, sempre a Gália ali se rebelando, desde a época de Júlio César, e não aceitavam de jeito nenhum ser subjugada a Roma. E aí teve esse combate, mas os romanos saíram vitoriosos. Depois teve a conquista da Escócia, a região da Bretanha, né? Eu falei para vocês que a Bretanha ali, e hoje tem o Reino Unido, tal. Então foi mais uma região anexada
ao Império Romano. Mais uma província, mais dinheiro, mais exploração, escravos, mais um povo subjugado. E aí aconteceu um outro problema, um outro evento, que foram as guerras dácias. Os romanos enfrentaram os dácios, né? E outros povos daquela região da Dácia que estavam invadindo as províncias do Danúbio. Só que aí existem algumas contradições a respeito desse combate. Esses povos aí dizem que eles venceram os romanos no combate e que os romanos tiveram que pagar um tipo de indenização de 8 milhões de sestércios, o que parece ser uma coisa muito estranha para os romanos. Romano perdendo e romano pagando. Bom, isso foi muito questionado, continua sendo questionado por diversos historiadores. Como a gente trabalha mais com Teutônio e Tácito, que são os historiadores que registraram os eventos dessa época, os mesmos ali se contradizem. Como eu já expliquei em aulas anteriores, existiam historiadores que gostavam do imperador e tem outros que não gostavam. E aí, falava mal e falava bem. Então, dependia da identificação de cada um. E aí a Dácia vai se tornar um reino cliente. Um reino cliente de Roma. Seria meio que independente, mas era sujeito ao domínio político e ideológico da potência, no caso de Roma. Então eles não faziam parte do Império Romano, eles tinham essa independência, mas por outro lado também existia um tipo de subjugação do domínio, né, com relação ao domínio romano. E aí vai acontecer uma outra revolta, que é a revolta de Saturnino. Saturnino, ele era um governador da província da Germânia Superior. E aí foi aquela questão que foi falada a respeito das fronteiras, já que a decisão de Domiciano foi de fortalecer as fronteiras e não de combater as tribos germânicas rebeldes na época. Então o que ele não fez naquele momento, vai acontecer o problema mais na frente, que foi essa situação aí. E aí Domiciano, ele não estava com nenhuma moral com os militares. Já teve aquela questão do acordo com os dácios, ter que pagar os dácios, aquela indenização, e também naquela conquista que eu já mencionei agora há pouco, da Escócia, que os romanos dominaram a Escócia, ele pegou e mandou voltar todo mundo. Voltam as falanges, as legiões, essa terra está conquistada, vamos deixar só lá um pessoal lá fazendo um policiamento e tal, e vamos combater os dácios. E aí faltou gente para esse combate contra os germânicos. Mas aí os romanos conseguiram vencer, por pouco, mas venceram. Mas passaram sufoco, né? Então isso acabou causando uma insatisfação dos militares com o nosso Domiciano, esse maldito imperador romano. Com relação a questões religiosas, é colocado por alguns historiadores a questão da perseguição aos cristãos, como a segunda perseguição aos cristãos. A primeira foi com Nero, e dizem que a segunda foi com Domiciano. Que, enfim, existem muitas contradições com relação a isso. Porque para os cristãos, os romanos, os cristãos, eles não eram uma ameaça, enfim. Eles eram uma seita, o cristianismo era uma seita do judaísmo. Então, eles partiram para cima dos judeus, mas não da forma de prender, de mandar matar, torturar, enfim, mas de aumentar os impostos em cima dos judeus. Aí fica aquela questão de perseguição, porque na época do governo de Domiciano, o último apóstolo, discípulo que esteve com Jesus, dos 12 apóstolos originais, era João. E nessa época João tinha sido preso, na época do governo de Domiciano. E foi preso e
mandado como exilado, no caso, na ilha de Patmos. João, que ele foi um dos que mais durou, no caso, os outros todos foram morrendo muito rapidamente, sendo assassinados, né, os mártires. Mas no caso de João, como ele teve como missão, Jesus deu para ele como sua missão de cuidar de Maria, na cidade de Éfeso, onde ele morou com Maria até a morte dela, e depois ele passou a pregar e dar início ali à construção das igrejas cristãs ortodoxas. E quando João é preso e mandado para Patmos, onde ele fica exilado em Patmos, ele lá passa a escrever várias cartas para as igrejas que existiam, que haviam sido formadas pelos apóstolos, e também escreveu o livro do Apocalipse, onde ele faz várias referências a Roma de maneira subliminar, porque se ele colocasse culpa nos romanos sobre a questão da crucificação de Jesus ou qualquer coisa do tipo, os cristãos serão perseguidos. Então ele se referia a Roma sempre de maneira subliminar. Então existem documentários que falam a respeito disso aí, até se dizem se o João de Patmos era o João apóstolo. Mas enfim, são debates religiosos, de fé, históricos e que eu estou aqui para falar mais de outras coisas. Bom, então teve a reconstrução do templo de Júpiter, aquele que tinha sido construído lá pelo irmão dele, por Tito, e a adoração à deusa Minerva, que era a deusa da sabedoria. Com relação às virgens vestiais, que vocês lembram que eram aquelas sacerdotisas que serviam a deusa Vesta, que foi mandada lá por Otão e tal, fazer um acordo, lembra disso aí, né, dos vídeos anteriores. 4 imperadores em um ano. E aí ele puniu essas virgens vestiais que estavam rompendo com o voto de castidade. Como eu expliquei também no vídeo anterior, elas tinham que se tornar sacerdotisas e por um período de 30 anos dedicados ao templo e à deusa Vesta. Depois elas poderiam casar, ter filhos e tal, mas elas tinham que ser virgens, imaculadas. Então tinha umas que estavam rompendo aí os votos, e aí ele descobriu e começou a punir todas elas. E aí também teve a lei contra o adultério, né? Que é uma lei que tem um nome enorme em latim, também não vou falar aqui que ninguém vai entender. E ele passou a pegar todo mundo que cometia adultério. Então tinham senadores que eram adúlteros e mandava e exilava quem era adúltero. Tinham até atos, alguns senadores que eram pegos com outros homens, homossexuais, eram exilados e tal. E a própria esposa dele também traiu Domiciano. E ele mandou também exilar a esposa para servir de exemplo a todo mundo. Para dizer que ele não aliviava com ninguém, nem com a própria esposa. E nessa época em que a esposa dele foi Domícia, né, foi exilada, o filho do casal morreu, mas ninguém sabe de quê, e também, como eu já disse, ninguém sabe o nome dele. E mais na frente eu vou dizer por quê. Com relação à política, ele anulou o Senado. Isso foi uma coisa que bateu forte no império dele. Ele só tinha feito algumas concessões ao Senado com relação ao caso do pai dele e o irmão dele, que tinham sido muito bem tratados pelo Senado. Mas ele era o cara que queria se meter em todas as leis. O Senado não poderia se meter em nenhuma decisão dele, ele era o líder supremo. Então a gente vê uma característica absolutista no governo dele, Domiciano. Um absolutista é aquele que tem um poder absoluto de decidir tudo. Tudo é ele que decide, ninguém se mete em nada. E é claro que com todas essas atitudes, inclusive teve outra que eu até me esqueci de mencionar aqui, ele obrigava também os romanos a voltar a usar togas. As togas, aquelas togas brancas, nomes, nos eventos sociais e tal. E era uma coisa que ninguém usava mais na época do Domiciano, porque eram muito caras, os pobres não podiam usar as togas, e também era muito desconfortável. Isso tinha sido liberado, ele mandou trazer de volta. Ele é o cara que prezava pelas tradições. E aí vamos falar agora a respeito da morte dele.
Bom, no ano de 96 tinha um cavaleiro dele chamado Partênio, que fez parte de uma conspiração para o assassinato de Domiciano. Então foi escolhido o dia, a situação, e foi observado se era propício, se ele não estava sendo protegido pela guarda, nada. E aí ele chamou um outro cara chamado Estevão, que simulou uma lesão na mão, que havia cortado a mão e tal. Então ele usou uma faixa do cotovelo até o punho e lá ele escondeu uma lâmina. Deu uma de zelota a ele. Escondeu uma lâmina e aí este rapaz foi servir o Domiciano. Não se tem certeza se Domiciano estava no gabinete ou se estava lá no banho, né, na casa de banho, que é o banheiro, né? Vamos chamar de casa de banho, que é onde os caras tomavam banho, que era uma piscina enorme, enfim. Já mostrei foto disso aí, tem no vídeo anterior. E aí houve uma luta entre Domiciano e Estevão, que não era o Estevão lá, o diácono, né? Que foi apedrejado lá no primeiro mártir. Esse era outro Estevão, não tem nada a ver. E aí quando eles começam a lutar, que o Estevão já tenta lá dar uma punhalada no Domiciano, chegam outros conspiradores e cada um dá uma espetada lá em Domiciano. E aí ele morreu, assassinado aos 45 anos de idade, um mês antes de fazer aniversário. E aí ele vai ser substituído por um homem chamado Nerva, que foi escolhido quase que aleatoriamente assim. E esse Nerva tinha uma suspeita em cima dele que ele tinha sido parte da conspiração de assassinato. Ele pegou e foi nomeado, né, como imperador. Mas mesmo assim, aqueles mesmos militares que tinham uma certa desavença com Domiciano pelas suas atitudes militares, no que a se discordar, começaram a tentar descobrir quem foi que matou o imperador. E acharam que esse novo imperador, Nerva, que não tinha relação nenhuma com Domiciano, foi escolhido como imperador, tinha relação com o assassinato dele. E aí entra a questão do Senado também. Claro, se o Senado perdeu o poder, por que não matar este imperador que está nos impedindo de governar? E aí o Senado foi detonar tudo que tinha relação a Domiciano. Os arcos que eram construídos foram construídos em homenagem a Domiciano durante seu governo, contando seus atos heróicos nos combates militares. Tudo que era escrito que tivesse o nome Domiciano foi apagado. Então isso explica porque o nome do filho dele nunca foi conhecido nos nossos tempos, porque foi apagado da história. Então o que existia de busto dele foi destruído e tal em Roma. Então o que a gente vê de busto de Domiciano que restou eram que estavam nas províncias mais distantes. Então eles tentaram realmente apagar Domiciano da história. E como eu falei que os pretorianos estavam desconfiados desse assassinato, eles sequestraram o novo imperador, o Nerva, e obrigou esse novo imperador a dizer quem foi que matou Domiciano. E aí ele falou o nome lá de os possíveis cúmplices, né? Que era o Estevão, o que levou lá, deu a primeiras facadas, e o Partênio, que era o camareiro. E os dois foram presos e foram executados. E aí o Nerva, ele continua como imperador. Não aconteceu nada com ele, né? Foi liberado, foi sequestrado, mas não fizeram nada com ele. Foi só para entregar o nome dos caras. E ele já procura um substituto para ele. E ele vai nomear Trajano como seu herdeiro. E aí nós teremos o fim da dinastia Flaviana, dessa forma aí, com um assassinato e sem nenhum herdeiro que o Domiciano tenha deixado. E vamos ter o início de uma nova dinastia, que é a dinastia Antônia, que vai durar quase 100 anos. Se inicia aí com Nerva, depois teremos Trajano,
e assim por diante. Nas próximas aulas eu comento. Bom, então vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir os vídeos, somente os vídeos anteriores, porque todos os vídeos são interligados, a história toda é interligada uma coisa com a outra. Então, se você está assistindo aqui, você vai deixar de entender porque alguma coisa lá atrás ficou sem ter sido dada atenção. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota, Legiator. Até a próxima semana. Falou, pessoal.